Bom dia, pessoal. Estamos aqui retornando depois da live com o Zé Araújo e retornando com as nossas entrevistas das psicografias recebidas na nossa casa desde muito tempo, né? Mas mais assim, quando a gente teve umas psicografias públicas de 2012 para cá. Meu nome é Kátia, para quem não me conhece, né? Só falta o óculos, daí ninguém mais reconhece a gente. E quem está conosco hoje é o Marcelo Rosenbrock. Após o término da live, né, os nossos microfones foram limpos com álcool. Nós estamos aqui de máscara e estamos respeitando a distância também, apesar que eu vi ali pelo computador que parece que a gente está mais perto do que a gente está, né? Mas a gente está aqui bem distante um do outro aqui, tá, pessoal? Então, o Marcelo foi uma das pessoas que recebeu, na verdade, o Marcelo não recebeu psicografia no sentido de carta, né? Uma mensagem grande. Mas o Marcelo recebeu várias pequenas mensagens, né, na nossa casa aqui, né? É isso aí. Eu recebi muitas pequenas mensagens, mas que foram certeiras, né? E eu posso falar já da primeira, aquela que o que originou ou Isso. vamos? Então, bom, eu só quero É, comentar uma coisa com o pessoal, que o Marcelo ele vai também comentar aqui, né, ele vai contar a história da primeira que ele recebeu. E ele é um frequentador, mas para ficar claro para o pessoal, já que a gente comenta, né, que o telefone toca de lá para cá, a nossa casa não pega nomes, não pega dados. Então, o Marcelo é um frequentador que recebeu uma psicografia, uma mensagem. Mas nem todos os trabalhadores e nem todos os frequentadores aqui da CEU receberam, porque são várias questões envolvidas, assim como muitas pessoas que até fora do Brasil receberam mensagens. Por isso que não resolve, não adianta mandar nomes e pedidos, né? Porque se for para vir, e se for para vir através do médium Zé Araújo, elas virão, né? Mas o Marcelo vai contar agora então para nós como é que foi essa primeira mensagem que ele recebeu. em 23 de agosto é o meu aniversário. Então, no dia 23 de agosto, eu sonhei a primeira vez com meu pai, né, de 2012. E eu sonhei que ele veio, entrou no meu quarto e disse assim: Filho, estou deixando um recadinho para ti. Lê mais tarde. Até me emociono, né? Normal, claro. Né? E assim, e naquele final de semana, isso era uma quinta-feira, naquele final de semana ia ter perguntas e respostas com o Zé. Né? E eu não ia poder ir porque minha mãe tinha feito uma festinha de aniversário para alguns amigos e tal. Né? E quem veio para o CEIU foi a Mônica, minha prima. E ela, num certo momento, eu não lembro de que forma, mas ela mandou uma mensagem: olha, Marcelo, veio uma psicografia para ti. Né? Ah, já fiquei... Lembrei o sonho e tudo, né? Engasguei de novo agora, né? Claro, normal. Né? Mas, assim, veio 3 ou 4 linhas falando exatamente daquele momento que eu estava. Eu estava desempregado, desanimado, né? Como é normal, né? Quando a gente não está bem consigo mesmo, né? Mas o CEIU já estava me ajudando naquele momento, porque eu já estava há 8 meses vindo no CEIU. E assim, ó, nunca botei o nome na vibração do meu pai, nunca pedi nada, nada. Nunca imaginei que pudesse vir, né? Nem sabia que existia psicografia aqui na casa, né? Até o momento, claro. Talvez foi falado em outros momentos, mas não pedi, né? E simplesmente veio. Aquela psicografia caiu assim como um banho na minha vida, entendeu? Foi 4 linhas, né? Mas como, recordando meu pai nunca foi de escrever muito, e sim foi de falar muito, né? Então, para mim, foi ótimo. Para mim, foi uma carta completa, né? E eu acho que e as pessoas têm que entender esse ponto, né? De não importa a quantidade, não importa a quantidade de folhas, né? Tentar entender hoje, 9 anos depois,
eu compreendo que veio para me ajudar, para me tirar da onde eu estava, né? E para me acordar para o mundo, né? Você comentou que o seu pai escrevia só pequenos bilhetes, até para tua mãe, né? Quando a gente estava conversando antes, você comentou que ele já era de bilhetes mesmo, pequenos recados, mas você falou que ele era de falar bastante. Eu, como não sou natural de Blumenau, apesar de estar morando aqui já há muitos anos e me considero blumenauense, eu não conhecia ele, mas o pessoal daqui conhecia. Ele era da rádio, né? Poderia falar um pouquinho do nome dele, o trabalho dele? Meu pai era Nelson Rosenbrock, e trabalhou muitos anos na radiofonia de Blumenau, de Santa Catarina, né? E era famoso pelo Picape da Frigideira, que era um programa de interação com hospitais. Ele tinha o campeonato catarinense de nascimentos, ele fazia entre meninos e meninas, né? E ele conversava nos hospitais, ele passava a receita, era um programa diversificado, né? De informação, de bate-papo, de alegria, né? E até eu brinco, quando eu era pequeno, eu vinha da escola, porque o programa terminava tipo meio-dia, começava às 9h, terminava meio-dia, né? E eu vinha caminhando pela rua e era possível escutar a voz dele ecoando pelo bairro, de tantas pessoas que ouviam ele, né? Então, e meu pai era realmente aquele cara que escrevia pouco, mas falava muito, né? E muito mesmo, né? Talvez pelo grupo de comportamento dele, né? E tudo também, né? Então, mas ele vivia alegre, vivia feliz, né? E é isso aí. Até nós temos uma mensagem aqui que veio em dezembro de 2013, que ele diz assim: Nelson Rosenbrock, para seu filho Marcelo Rosenbrock: filho, o trabalho é uma coisa boa, te amo. E a todos, Nelson da Picape da Frigideira, ele assinou. Exatamente, é a marca registrada dele, né? Esse programa teve, eu acho que no ar 35 anos ou 37 anos, né? E, então, assim, é a marca registrada dele. Tanto é que ele foi pós-morte, mas ele foi considerado comendador do rádio do estado de Santa Catarina. Né? Então, isso é emocionante, né? E quando ele assinou dessa maneira, lógico que nós aqui não entendemos nada, né? Porque eu, por exemplo, não conhecia, né? O médium estava em transe, também não sabia, né? E nós temos um outro recadinho aqui de abril de 2013, que tem a ver com o que você estava comentando também, que eu estava desempregado, não estava legal, né? Não estava bem contigo mesmo, que ele manda a seguinte mensagem: filho, vá firme, não escolha. Estamos aqui dando força, mas você tem que fazer força. Abraço seus irmãos e a Brigitte. O que ele quis dizer com não escolha? É que assim, Kátia, tu fazes uma faculdade, tu fazes uma pós-graduação, né? Tu faz um mestrado, né? E aí tu tem um diploma, né? Eu até gosto do Zé quando ele fala que a gente às vezes tem que esquecer esses diplomas todos, né? E seguir adiante. E foi aí que aconteceu, né? Então, essas psicografias elas vieram para dizer assim: pô, Marcelo, diminui a tua bola, né? E começa, né? Foi um grande aprendizado para mim, tá? Porque e logo assim, logo depois dessa psicografia que abriu uma vaga, uma possibilidade de trabalhar num hotel da cidade, né? Um amigo, inclusive, e eu disse: fulano, eu posso concorrer a essa vaga, né? Aí a pessoa sabia, porque tinha estudado comigo também, né? Então ela disse: mas Marcelo, é muito pouco para ti. Eu digo: não, eu preciso voltar a trabalhar, né? Eu necessito sair de casa, porque, querendo ou não, a gente se valoriza ou é valorizado por alguém, né? Então, assim,
valeu, tá? Valeu todas as linhas, todas as palavras, né? É como eu volto a dizer, né? Às vezes, 3 palavras são a chave para abrir a consciência da gente e abrir, né, o pensamento, né? O Zé quer dar uma palavra ali com a gente. Sim. Eu estava aqui escutando, Marcelo. Eu lembro em 2013, eu acredito que não lembro de como foi, mas eu lembro de você um dia encontrar comigo após a psicografia e dizer como é que conseguiu escrever o nome da minha mãe. Alguma coisa em relação ao nome da sua mãe que você falou para mim. Eu disse, olha, eu não sei porque quando eu estou em transe eu sou mais inteligente, né? Se até escrever, porque não sou eu que escrevo, né? Então eu queria que ele falasse sobre isso. É que o nome da minha mãe se fala Brigitte, né? E se escreve Brigitte, né? E nessa psicografia veio entre aspas, inclusive, né? E na hora de você falar no palco, acho que você leu a psicografia, né? Você parou, teve uma parada, e aí você enfatizou e disse assim, ele está mandando dizer que é para dizer certo, senão ela não vai gostar, né? Porque se fala Brigitte, Brígida, existem tantas outras formas de falar e foi enfatizado. Ela estava presente e aí ela confirmou, né? E o mais interessante é que a assinatura dele foi confirmada pela minha mãe, né? Esse aqui eu mostrei ali para a câmera, né? Porque, assim como o Marcelo, muitas pessoas também, às vezes, estão aqui na CEIU ou foram no Fore Blue, ou em algum evento que o Zé esteja a nível de Brasil ou fora do Brasil, e compram livros, e na hora de pegar o autógrafo do autor, às vezes vem um recadinho, né? Da espiritualidade de algum parente, de algum conhecido, né? E esse aqui, então, veio assim, a você, Brigitte, está escrito, mas como o Marcelo comentou, se fala Brigitte. E onde ele comentou o pai, né, e o espírito do pai do Marcelo ali, comentou com o Zé que não era para falar errado, era para falar a palavra da maneira correta. Exatamente isso, né? Então, entre aspas, e aí o Zé vira e ele repete, ele deve ter repetido, né? Mas eu até lembrei de um outro fato, né? Quando vinha a psicografia do meu pai, ou quando ele estava presente, eu lacrimejava por fora dos olhos, né? Não é normal se chorar por fora, né? E corria muito. E a minha mãe disse assim, do que tu tá chorando? Antes de vir a psicografia, né? E aí eu disse, o pai deve estar aqui, né? E senti muitas vezes ele presente, né? Eu até vou relatar um outro momento também, eu acho que foi em 2013 ou 2014, 2013 deve ter sido. Em dezembro eu trabalhava no hotel, eu estava de folga em casa e aquele negócio de pedir para ver o espírito, né? Eu disse assim, bem que tu podia aparecer, né, para mim, né? E eu, deitado na minha cama, desligado do mundo, assim, para relaxar um pouco, né? Difícil, né? Mas eu senti alguém tocar o meu pé, né? E ele disse assim, tô aqui. Mas ele apareceu daquela forma que eu via ele em casa, né? E aí eu levei um susto, né? Aí ele disse, mas estás assustado por quê? Tu não queria me ver? Eu apareci para ti. E foi assim uma fração, né? Mas foi reconfortante, né? Então as pessoas querem ver espírito, mas não sabem, né? Às vezes não estão preparadas. Não estão preparadas para ver, né? Graças a Deus toda a preparação do CEIU com as palestras e com os cursos que a gente fazia, de alguma forma prepararam para poder ver, né? Outras vezes eu também sonhei com ele, tá? E o Zé estava presente no sonho, mas eu também não via o rosto dele, né? E também não falava com ele. Eu trocava informações mentais, né? Mas eu acordava leve, né?
tranquilo de manhã. Outro fato, eu vou contar mais um fato, aconteceu acho que era 31 ou 1º de janeiro, eu caminhava pela 15, vazia, de repente o Zé aparece na minha frente. Ele estava procurando um banco, não sei se ele recorda isso. E aí ele disse assim, mandaram te dar um abraço. Ele me deu um abraço. Eu não lembro exatamente como é que eu voltei para casa. Foi uma coisa diferente, né? Mas são momentos, né? Então é aquela coisa que o Zé inclusive falou de ligações de outras vidas, né? Também, ele chegou e me abraçou uma vez e disse assim, tu sabe por que tu está aqui, né? Não é só por causa do teu pai, especialmente porque nós já caminhamos muitas vezes, em outros momentos, né? E é por isso que eu estou aqui no CEIU até hoje, fazendo o 9º ano do Identidade Eterna, nesse novo modelo, querendo me conhecer mais e querendo me melhorar mais. Porque eu acho que só se melhorando é que a gente consegue ter esses presentes todos, né? É isso mesmo. Todo dia um passinho, né? Essa mensagem aqui que a gente mostrou aqui, que veio em nome da Brigitte, né? Ele diz assim, Brigitte, minha cara, estou muito feliz de estar aqui com o nosso pequeno grande homem aqui já, né? Vendo os caminhos que traduzem as verdades que aqui vivenciamos. Assim como uma rádio presta um serviço social, esta casa assim o faz em prol de milhares. Um beijão a você e à família. Aí, nessa questão de família, você com a sua mãe Brigitte é filho único, né? Mas você Sim. tem mais... eu tenho seu pai, meu né, pai, assim como meu pai e minha mãe também teve um primeiro casamento onde ela não teve filhos, e meu pai teve um primeiro casamento onde ele teve 4 filhos, né? São 3 meninas e um menino, né? O menino é surdo, né? Mas ele tem 10 anos mais do que eu, ele tem 67 anos, né? Tem a família dele e tal, né? E tem as minhas irmãs, né? Tanto é que num Fore Blue eu fui falar na Rádio Clube, eu acho que com o Roberto Oliveira e tal, e alguém botou no meu Facebook, uma das minhas irmãs que não está por perto. Ela botou assim, por que tu recebe cartas e nós não? Né? E aí eu simplesmente respondo, eu digo, acontece que eu procurei ajuda no centro espírita para me melhorar e comecei a estudar, né? E você, o que está fazendo? Né? Você está, não sei, está afastada da família e tudo, né? E, então, sabe, e ela não gostou da resposta, claro, né? Mas são brigas de família, toda família, como diz o Alamar Regis, né? Ele tinha um livro, como é que é? Família, uma praga na vida da gente, né? Então, ou parente, uma praga na vida da gente, né? É a realidade, né? Toda família tem os seus problemas, toda família tem quem seguiu outros caminhos, né? E não entende por que a gente recebe, né? Mas teve uma psicografia que ele não fala o nome delas, mas cita elas. Isso, né? essa que eu ia comentar Exatamente, agora. Né? Então, assim, ser citado por não estar neste caminho, né, já para mim, se eu não tivesse no caminho, já ligaria minha atenção e diria, se eu talvez procurar me melhorar, se eu quiser crescer espiritualmente, se eu tirar o egoísmo, né, tirar aquelas mazelas e me aproximar, quem sabe eu consigo também, né? Essa é a minha visão, como você né? comentou, ali deve haver também já, até conforme a resposta que a gente teve de uma pergunta hoje, deve ter alguma afinidade de mais tempo, de mais anos, né? Não necessariamente pelo fato de ela não estar aqui dentro que ela não receberia, mas exatamente, existe mais um monte de situações que podem com certeza. estar Por exemplo, né, quando teve aquela pesquisadora da Irlanda, né, da onde veio, da Inglaterra,
que ela por acaso estava no hotel onde eu estava trabalhando, ela ficou hospedada lá. E quando eu não sabia quem era, né? No dia seguinte eu vi ela aqui no CEIU, né? Depois eu fui conversar com ela, né? Ela foi fazer o check-out, né? E aí eu disse assim, a senhora estuda essa parte das psicografias? Ela disse sim, né? E me chamou a atenção, porque o meu pai naquele dia também veio uma carta, né? E aí ela perguntou, e quantos recadinhos tu já recebeu, né? Porque para ela não importa o volume da psicografia, e sim as aparições, vamos dizer assim, né? As vindas, o nome na lista, né? E aí ela disse assim, isso denota que é uma ligação anterior, né? De uma vida anterior, uma ligação muito maior do que tu imaginavas. Eu digo, realmente, e hoje, passado 9 anos da primeira, eu tenho certeza disso, né? Porque agora eu me recordo também, lá dos 12 anos, eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, bem que podia me ensinar a dirigir, né? O carro. E ele parou na frente do carro e ele disse, liga o carro. Tu não precisa aprender, tu já sabes. O Zé quer fazer um comentário ali também. Comentário assim, o Marcelo, não sei se você recorda na época, você me falou que estava passando por alguns processos também, né? Eu creio assim que um pai, ele não vai procurar os outros filhos se estão já encaminhados ou escolheram seus ritos e ritmos de vida, mas eu me lembro que na altura você falou de que você, até depois de algumas identidades eternas, você falou para mim, olha, agora eu percebo, eu entendi porque ele veio ali falar aquelas coisas, porque você, uma certa feita, me disse ali perto da cozinha, de que até você me abraçou e chorou, você disse que estava desencaminhado mesmo, você estava valorizando certas coisas que não tinha valor nenhum, né? E aí, ele como pai no mundo espiritual pediu permissão pela ligação toda que tem com você, né? E se a doutora Elizabeth, que veio de Londres na época, né? Que trabalha com essas pesquisas a nível de paranormalidade, e inclusive eu acredito que já deve estar em São Paulo de volta, eu não sei, mas na época ela veio aqui, ela se convidou, disse que ia estar no Brasil, pediu permissão e participou daquele banquete espiritual que nós tínhamos aqui, que era a psicografia pública, né? Transmitida pelo Alamarrés, por todo mundo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso também é uma resposta muito grande para a família. Muitas vezes um espírito é procurado, ou um filho, porque tem uma canalização de alguma forma, e aquilo também vai servir para ajudar a pessoa a mudar a sua vida. Aí, diante disso, dessas psicografias, desses recados, sua vida mudou? Você sente que isso mudou? Eu queria que você falasse isso para nós aqui, né, Kátia? Seria importante. Zé, assim, eu posso te dizer que aquele momento foi o quê? Eu tinha pensado em suicídio, eu tinha pensado, sabe, em fugir do mundo, né? Desistir das coisas, porque eu já não via mais o fim, né? O beco sem saída, vamos dizer assim, né? Só que eu também aprendi que não existe beco sem saída. Eu dou um passo para trás e volto da onde eu entrei, né? Então, também a doutrina espírita, também o CEIU, também o Identidade Eterna, as conversas com o Zé, né? Tudo isso, e com os trabalhadores, a dona Sandra, né? A própria Eunice, quantas vezes, né? Me abraçou e eu vim para chorar realmente, e eu vejo que tudo isso fez, talvez, sou uma migalhinha ainda, né? Mas a minha transformação, né? Você mesmo, Zé, no Identidade, quantas vezes me disse que eu chegava de nariz empinado aqui, né? E eu assumo tudo isso. Isso olha para um disponível falar abertamente que chegou neste ponto por causa da imagem, por causa, né, de encarar isso, é muito difícil, né? E assim, hoje, nessa pandemia agora, eu me mantive equilibrado, não saí dos eixos, né? Porque o disponível, ele sente falta do contato. Mas eu pensei assim, é o momento de eu entrar em mim, ouvir mais as palestras, rever palestras, né? Estudar a mim mesmo,
né? Porque eu só vou ser melhor se eu me conhecer, né? E eu só vou ser melhor para os outros se eu estiver bem comigo mesmo, né? Então, o Ceil, o Zé, todo mundo, eu só tenho a agradecer, por isso que hoje eu divulgo o Ceil, divulgo o Espiritismo, porque revolucionou a minha vida, a minha existência, me tirou de um lugar onde que talvez eu tivesse caído, né? Eu só tenho a agradecer, tá? E eu vejo assim também, essa tua busca, né, na melhora, faz com que você mude a tua sintonia. Perguntas que o Zé respondeu hoje, né, na nossa live. Mudando a sintonia, ele vai poder entrar, de repente, estar na mesma sintonia que o pai agora. Ao momento que, de repente, aquela tua irmã não estaria na mesma sintonia, apesar de que ela, né, indiretamente, aqui eu tenho uma psicografia que ela recebeu também um recado, né? E assim, ó, eu vou te dizer uma coisa sobre a sintonia, né? Por exemplo, nunca pensei que eu tivesse tal sintonia com meu pai, né? E isso também me fez aproximar mais da minha mãe, né? A minha melhora como ser humano, né? Como espírito imortal, como todos nós somos, né? Também aproximou pessoas melhores perto de mim, né? Eu também deixei de ir em alguns lugares porque a energia já não batia mais. Eu não sintonizava mais com algumas pessoas, né? Amigos se afastaram, amigos, né? Porque a energia não batia mais, né? Então, eu deixei de beber, né? Mas quanto tu bebia? Não bebia muito, mas, né? Também não bebo mais, né? E assim, conheço amigos que acabaram vindo para cá e tal, né? Que também deixaram de fumar, deixaram de outras coisas, né? E não sou perfeito, mas estou, pelo menos assim, eu vejo que eu estou num caminho já, né? Para sair daqui talvez com uma pedra menos na mochila, né? Porque a mochila deve ter vindo cheia, imagino eu. Para você entrar na doutrina espírita, você não tem necessidade de parar de beber ou parar de fumar. Eu também, como o Marcelo falou, bebia, mas, né, socialmente pouco mais. Mas assim, o que traz isso junto? Que amigos vêm junto e que ambientes vêm junto com isso? Então, tudo é uma análise que a gente tem que fazer da nossa vida, né? E essa psicografia aqui de dezembro de 2014, essa mensagenzinha aqui também, as curtinhas, né, que ele costumava mandar, diz o seguinte: agora tem mais recado do alegre Nelson Rosenbrock para seu filho Marcelo, esposa e filhas. A sua mãe também recebeu vários recadinhos, né? Então, diz assim: acalma, filho, trabalho é assim mesmo, vai firme, não desiste. Mulher, a vida continua. Filhas, olhe a hora, é hora de se unirem. Beijos. Natal do perdão com Jesus no coração. Amor, Nelson Rosenbrock com a frigideira na picape do amor. Então veio para todo mundo pelo menos alguma mensagem, né? Com certeza veio para todo mundo, né? E assim, como eu te disse, né? A primeira lá veio 2 linhas, né? Por que não veio uma carta completa? Porque não era característica do meu pai essa, né? E eu absorvi aquelas 2 linhas como sendo uma carta, né? Essa ligação é inexplicável. Então, assim, as pessoas que querem receber não precisam, não adianta querer. Tem que tocar de lá para cá e tem que orar pela outra pessoa. Gostaria de falar, você falou aí, essa não era a característica do meu pai. Veja bem, eu nunca vou esquecer o saudoso Alamar Regis de Carvalho. Ele dizia para as pessoas, e muita gente vinha nos procurar naquele momento, eu fui até Poços de Caldas, inclusive foi o Alamar que convenceu todo mundo a me levar para Poços de Caldas. Eu fui fazer palestra lá, um evento que tem ali que é enorme, né, em Poços de Caldas. E dentro desse evento muitas pessoas vieram curiosamente
porque o Alamarrege ele espalhava e como, né, aquele grande, né, ele foi um grande, né, assim, eu diria assim, divulgador da doutrina espírita, né, e crítico também, muitas vezes, com razão, mas ele dizia uma coisa, disse, olha Zé, eu não vi nenhum, ele dizia assim, a comunicação ela é autêntica porque é de acordo com a característica do espírito. E o Marcelo está sendo muito assertivo em dizer, meu pai não era desse jeito, o contrário seria até meio doido, se o pai dele resolvesse escrever uma carta com 10 páginas. Uma pessoa que não gostava de escrever e de falar, né? Como ele mesmo já falou aqui para nós, o Marcelo relatou. Então, aí mostra que ele estava fazendo aquilo que chegava ao alcance dele e que ia beneficiar você. Às vezes, 3 palavras reflete muito mais do que 80 escritas, né? Muitas vezes o recado, de lá eles conseguem perceber coisas, como tem na questão 456 e 459 do Livro dos Espíritos, que percebem os nossos pensamentos, percebem aquilo que nós estamos dando atenção, e eu creio que pelo seu merecimento, pelo seu esforço, ele veio a contra-gotas, não é? E também percebia coisas, porque aí veio também recados para as pessoas da família, mas no momento certo, etc. Né? Eu acredito que era isso que eu queria falar. E assim, Zé, até lembro que ano retrasado, no final do ano, porque eu sonhei com meu pai, e ele disse assim, a gente se despede aqui, a gente vai se encontrar em sonhos, talvez, mas eu não vou mais escrever nada porque estás no caminho certo, né? Eu falei para o Zé, inclusive, isso, né? Então, tudo tem eu acho que ele também precisa seguir o caminho dele, né? Ele precisa se melhorar também, né? Lá no plano espiritual, e uma hora ele vai reencarnar como irmão, como filho, como, né? O que for que seja, né? Mas eu vejo assim, então a gente também tem que dar vazão para o espírito continuar, porque nós também vamos querer tranquilidade no futuro, né? Quando a gente estiver no mundo espiritual, né? Não sei se a gente vai psicografar, né? Através de alguém, né? Se nós temos esse direito, né? Mas eu vejo assim que todos nós temos que seguir o nosso caminho, a vida continua, né? Esse é um ponto que o Marcelo tocou, que é muito importante, porque às vezes a gente fica aqui pensando muito no nosso parente que se foi, que é mensagem, né? A gente ama, às vezes quer saber como é que eles estão, mas às vezes esse nosso pensamento intermitente em cima deles também não deixa que eles continuem a vida do lado de lá, né? Porque eles também, quando a gente chega do lado de lá, a gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar melhorando. A gente está numa outra cidade, numa outra situação, mas paraíso, a busca né? Não continua. Vamos lá para ser abanado por deusas ou por anjas, né? A gente continua, né? Então... Realmente, né? Eu sou doutrinadora da mesa mediúnica, a gente sabe quanto que tem para fazer do lado de lá ainda, quanto trabalho ainda existe. Então, vamos começar já, né? Vamos começar já a nossa mudança. O trabalho começa hoje, né? Se nós começarmos a melhorar hoje, né? Talvez a gente não venha na mesa mediúnica incomodar os doutrinadores, né? Então, não sei, na minha opinião, né, eu vejo isso com leveza porque eu estou aprendendo a me melhorar e tirar o orgulho, tirar essa coisa toda, né? A vitimização, né? Então, procurar ajudar as outras pessoas para encontrar o mesmo caminho que talvez eu já estou entrando, né? Eu digo talvez porque nem eu não sei, né? Pelo menos acho que estamos entrando na estrada exatamente, correta. A perfeição a gente não vai sair dessa vida perfeito, não vai chegar como um anjo lá no mundo espiritual, né? Mas se, como eu digo, né, tirar uma pedra da mochila já é uma coisa muito boa, né? Isso mesmo, Marcelo, falou muito bem. E a gente agradece, né, a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Eu tenho a agradecer, eu sei, mas não tenho mais do que isso, né? Todos agradecemos, né? Nós todos trabalhadores aqui estamos também tentando tirar umas pedrinhas da nossa mochila que veio junto, tá? Obrigada a todos os trabalhadores, o TI aí de hoje, né? A live do Zé. Um abraço a todos.